Simplesmente é uma droga, uma porcaria insalubre, inviável, insustentável ser uma pessoa introvertida nessa sociedade. E quando eu digo nessa sociedade, é a sociedade que simplesmente exige muita coisa de uma pessoa introvertida, sendo que ela não vai conseguir fazer, não vai dar conta, porque simplesmente ela vai definhar, vai entrar em pane, vai ter um burnout, simplesmente vai sofrer horrores ali. Oi, gente, eu sou uma pessoa introvertida. Eu sei que algumas pessoas podem se perguntar, mas como assim introvertida, sendo que está falando? Introversão e timidez são coisas diferentes. E já já eu explico a diferença aqui pra vocês e para mais quem precisar saber dessa diferença. Essas coisas que eu vou falar são as que eu lembro, talvez tenha mais, mas vocês também estão livres aí para comentar o que vocês acham que tem relação com a introversão de vocês, ou de algum conhecido, ou de qualquer outra pessoa. Introvertido se cansa muito facilmente. Qualquer tipo de coisa que o introvertido for fazer, ele vai se cansar. Seja conversar, seja sair de casa, seja simplesmente, gente, até levantar da cama, tem vezes que simplesmente ele não vai conseguir porque ele tá cansado demais. Pode fazer exame, pode tomar remédio, pode comer bem, pode fazer tudo, mas simplesmente se ele não tem energia, é porque a bateria social dele foi drenada nos dias anteriores. E não importa a forma que foi drenada, pode ser sair no evento, tá muito atarefado com o trabalho, conversando com as pessoas presencialmente ou online, ou porque simplesmente ficou muito tempo fazendo uma coisa até mesmo que ele gosta, a pessoa vai entrar no modo de recuperar a energia. Vai ter barulho de construção aqui nesse vídeo, tá? Porque tem uma obra na quadra da frente ali e eu não posso fazer nada. O introvertido, quando ele entra no modo de recuperar a energia, ele vai se isolar. Esse isolamento vai ser o máximo que ele conseguir e nos momentos de folga dele. Então, se a pessoa trabalha o dia inteiro fora, quando ela chegar em casa, ela não vai querer ver a fuça de ninguém. Simplesmente vai querer se isolar, ficar quietinho e não falar nada. Tem muitas pessoas que convivem com o introvertido e acham ruim a pessoa pegar e se isolar, mas a pessoa está tão cansada de ter tido contato horas a fio sem descanso com outras pessoas, ou com eventos, ou com lugares, que simplesmente ela precisa de horas e até mesmo dias, semanas e anos para se recuperar. Se uma pessoa introvertida fica muito tempo recebendo muita informação, conversando muito, interagindo com muitas pessoas, basicamente, gente, é como se tivesse uma sanguessuga ali sugando a pessoa, tipo um dementador. Então, um vampiro grudado na pessoa, dia e noite, sugando toda a energia dela, aí ela não consegue fazer nada. É basicamente assim que eu me sinto quando eu fico, gente, uns 3 dias seguidos fazendo a mesma coisa, conversando com pessoas, interagindo, saindo. Eu vou precisar, depois de uma semana, depois desses 3 dias, para me recuperar. No mínimo. Quando eu trabalhava CLT, 6 por 1 em supermercado, chegou 6 meses de trabalho, simplesmente já estava um zumbi. Eu só dormia, eu comia porcaria porque eu não tinha energia para preparar nada, então eu simplesmente pegava, passava nos lugares, comprava alguma coisa. Quando eu estava definhando a ponto de quase desmaiar por falta de vitaminas e minerais, aí sim eu pegava e me movia para comprar um prato de comida no restaurante, ou comprar as comidas que eu sabia que tinham as maiores fontes de vitaminas e minerais possíveis. E por causa da bateria social da pessoa introvertida ser praticamente inexistente, não adianta convidar uma pessoa introvertida para sair. Ela só vai sair em ocasiões muito especiais, tipo, eu prezo muito por aquela pessoa, a pessoa já me falou super antecipadamente do evento, então eu estou me organizando aqui, tipo, com 6 meses de antecedência para ir naquele evento. Então, tudo que eu poderia fazer perto daquele evento, eu não vou fazer para poupar minha energia. Foi basicamente isso que eu fiz quando eu fui para a formatura da minha amiga que se formou em psicologia. Como eu tinha acabado de sair de um emprego, não fazia nem 2 meses, então eu tava de boa. E eu não tinha muitas atividades de freelance, nem nada do tipo para fazer. Então eu consegui, mesmo com pouco tempo que ela tinha me falado, uns 3, 4 meses de antecedência, simplesmente eu falei, tá bom, dá pra eu pegar, organizar aqui, fazer o mínimo de esforço possível das 2 semanas antes do evento, e eu fui. Não parecia que eu tava morrendo, não parecia desgastada nem nada, mas também porque eu não tava trabalhando CLT, né? CLT no supermercado, no caso, tá? Então
Eu iria parecer um zumbi se eu estivesse trabalhando naquele lugar no momento que eu fui pra formatura dela. Mas como eu não tava, eu tava razoavelmente bem. Se você convive com uma pessoa introvertida, é mais fácil essa pessoa introvertida permitir que você visite ela para passar um tempo ali do que ela sair. Porque sair demanda esforço para se arrumar, tomar banho, preparar as coisas. Aí se tiver que pegar ônibus, qualquer tipo de transporte, até mesmo Uber, tiver que se deslocar muito e gastar muito dinheiro, essa pessoa simplesmente às vezes pode não ir. E se for, ainda vai ficar com a cara fechada pensando: por que diabos eu estou aqui se eu poderia estar na minha casa fazendo uma coisa agradável? Como comer alguma coisa que seja mais barata, não ficar escutando essa bagunça e esse barulho aqui, não ter essa muvuca de pessoa que tá me esgotando. Sem falar que muito provavelmente iria ter um lugar pra ficar sentado. Não sei se é de todo mundo, gente, mas eu, se não tiver um lugar pra sentar, simplesmente eu não vou. E essa parte eu não sei se é de pessoa introvertida ou se é porque eu já estou com 30 anos e me sinto cansada de tudo e de tudo. No caso de sair, é mais fácil um introvertido inventar mentiras ou falar não vou sair, do que ele sair. Quando sair, pode acontecer de ele pegar e acabar com o rolê todo sem querer. Porque sim, gente, sem querer, a gente pega, fica no nosso cantinho ali, com o nosso copo, a nossa comida, a gente fica assim, ó. Aí quando alguém pergunta alguma coisa, a gente fala, você falou, porque a gente fica perdido nos nossos pensamentos. Porque simplesmente a gente não quer mais estar ali, a gente não consegue mais interagir com os outros, porque acabou a bateria social, não tem como simplesmente a gente pegar e interagir quando a gente não tem energia. Eu nunca vi uma pessoa introvertida gostar de festa, bagunça, barulho. Então, se você vai para algum lugar assim, nem chame, porque a pessoa não vai. Agora vamos chegar na parte do mercado de trabalho. O mercado de trabalho tem suas partes boas e as ruins, mas as experiências maiores que eu tive não foram benéficas. Eu aprendi muita coisa, tenho aprendizado, etc. Pode ser aprendizado para a parte ruim, aprendizado para a parte boa. O mercado de trabalho para o introvertido é muito fechado. Então, normalmente quando a gente vai buscar o nosso primeiro emprego, quando a gente vai buscar um emprego, o que aparece de opção? Vendedor, trabalhar atendendo clientes, atendendo pessoas, abordando pessoas, telemarketing, essas coisas. E simplesmente para uma pessoa introvertida trabalhar 8 horas numa escala de 6x1 ou até mesmo 12x36, ou seja, trabalhar 12 horas, depois folga um dia e meio, basicamente a pessoa vai entrar em pânico, porque é muito contato por horas direto, mesmo que tenha um horário de almoço ali no meio. Simplesmente a pessoa não vai conseguir recuperar, mesmo se dormir o horário de almoço inteiro. Porque sim, eu já fiz isso. Simplesmente eu tinha 2 horas de almoço no primeiro supermercado que eu trabalhei. Aí depois que eu mudei, eu tinha 2 horas e 40 minutos. Então, como eu usava bicicleta, eu demorava de 20 minutos a meia hora. Então me sobrava o quê? Sobrava 1 hora e pouco para eu pegar, engolir a comida que já estava pronta nas duas ocasiões e simplesmente dormir o resto do meu almoço. E mesmo assim, gente, eu me sentia muito cansada, hiper mega cansada. Aí quando eu chegava em casa, no final do expediente, simplesmente pegava, tomava banho, deitava na cama e já basicamente dormia. Gente, eu deitava na cama, eu apagava na hora. Assim, apagava em questão de segundos. Hoje, eu deito na cama, eu fico assim, tá, o que eu fiz um dia, o que eu posso fazer amanhã? Será que eu tenho alguma tarefa? Eu esqueci de fazer isso hoje, vou ter que fazer amanhã. Será que eu preciso comprar alguma coisa? Eu limpei aquilo que eu precisava? E será que os gatos estão aqui dentro ou estão lá fora? Meu pai deixou os gatos sair. Então eu ficava pensando nesses negócios, nessas todas as coisas, né? Aí eu pegava no sono. Na questão dos gatos, gente, eu acabava levantando e às vezes eles estavam aqui dentro. E quando eu vi que estava aqui dentro, eu pegava e voltava pra cama. Mas no resto não, eu simplesmente pegava, mudava um pouco de posição ali, ajeitava o ventilador para ver se melhorava a ventilação. Aí eu conseguia dormir. Eu só gosto de pegar no sono quando eu tô cansada, mas no CLT simplesmente qualquer cantinho que eu tava dormindo e eu não conseguia recuperar a minha energia. Só melhorei dessa fadiga crônica que eu tava sentindo quando eu saí desses lugares. Simplesmente uma semana eu já comecei a sentir melhor, que eu estava um pouco mais viva.
mas eu não me recuperei totalmente, tá? Eu não me recuperei rápido dessa fadiga, desse cansaço físico e mental. Ainda mais porque eu tava quase beirando burnout. Então eu demorei mais ou menos uns 6 meses pra começar a ter coragem, vontade de fazer as coisas em casa. Então foi aí que eu comecei a ficar menos tempo no meu quarto, comecei a ficar em outros ambientes da casa. Foi mais ou menos nesse momento que eu voltei a desenhar, que eu voltei a ler, porque a minha fadiga já tava menos. Mas eu só fui me recuperar mesmo, gente, dessa super fadiga no final do ano passado. E hoje eu sei o meu limite. Então eu sei que se eu ficar uns 3 dias seguidos, 4 no máximo, saindo de casa direto, tendo contato mesmo que mínimo com pessoas, só eu falando bom dia, boa tarde, boa noite, entregando valor para a pessoa ou tirando uma dúvida com o vendedor, alguma coisa, simplesmente eu já chego em casa morrendo. E esse calor tenebroso que tá aqui já esgota a minha energia. Quando tem sol, então, pela misericórdia, é a tríplice de esgotamento mental: sol, calor e interação com pessoas, lugares, etc. Pra mim, esse combo, esse trio, basicamente vai me fazer querer ficar na minha casa, trancado numa caverna, por uma semana. E é o que eu estou sentindo hoje. Inclusive, eu deveria estar fazendo desenho do Inktober. Só não me movi ainda para fazer porque eu já escolhi uma referência interessante. Então vai ser mais fácil que eu pegar e desenhar da minha cabeça. E olha que eu só saí ontem e hoje cedo. E olha que eu nem falei da parte da exigência do mercado de trabalho, que quer uma pessoa extrovertida. Então eles querem uma pessoa falante, comunicativa, que faça isso, que faça aquilo. Se uma pessoa introvertida tentar se passar por extrovertido, gente, simplesmente não vai dar certo. A pessoa, uma hora, vai entrar em pânico e vai ter que sair daquele lugar. Eu já tentei encarnar uma pessoa introvertida em várias ocasiões da minha vida, não deu certo. E por isso que eu nem entendo. Por favor, pessoas, parem de perguntar para o introvertido porque ele está muito quieto ou ele está num cantinho ali, isolado, super calmo, sem fazer nada. Simplesmente é chato. Sem falar que a pessoa, se ela tá quieta, tá com fone de ouvido, tá lendo, tá assistindo alguma coisa, não é pra ninguém chegar perto. Se é horário de almoço, não é pra tratar sobre trabalho nem nada. Só se for caso de vida ou morte, uma emergência, tá tendo incêndio ali. Caso contrário, deixa a pessoa quieta porque ela tá recuperando energia de toda a energia que ela gastou daquele dia e dos dias anteriores. Porque não é só a gente pegar e descansar dormindo ou tentar descansar na nossa folga em alguns horários livres almoço. Uma pessoa introvertida, ela gasta mais energia do que ela armazena. Então imagine que você tem um celular e usou ele por 8 horas e a bateria dele ficou zerada. Você coloca no carregador e esse carregador tá tão ruim que o seu celular não vai carregar em 5 horas. Simplesmente ele vai demorar 4 dias para carregar tudo. Aí depois que ele carregou tudo, nesses 4 dias, você vai usar de novo as 8 horas que a bateria aguenta. E depois vai ser mais 4 dias ainda para carregar essa bateria. Então é basicamente assim que uma pessoa introvertida se sente. Ela consome muita energia naquelas 8 horas de interação, só que ela vai precisar de 4 dias para conseguir renovar essa energia. E por último, introversão e timidez não é a mesma coisa, inclusive não é nem sinônimo, são coisas completamente diferentes. Uma pessoa introvertida pode ser tímida e uma pessoa tímida pode ser introvertida, porque uma não anula a outra, na verdade elas acabam se juntando ali em uma mesma pessoa. Uma pessoa tímida, ela pode ter introversão, ela pode simplesmente ter a bateria dela super baixa. E uma pessoa introvertida pode ter momentos de timidez em que ela não quer falar por medo de ser censurado, essas coisas. Não quer dizer que uma pessoa introvertida não vai conseguir falar, não vai conseguir se comunicar. Normalmente os tímidos têm tanto medo de se comunicar ou fazer alguma coisa que eles meio que ficam todo curvadinho assim, com medo, gaguejam, falam tudo embaralhado. O introvertido pode ter essas coisas, mas não é regra. Simplesmente o introvertido pode um dia não falar nada, só falar bom dia, boa tarde, boa noite. E depois de alguns dias ela pode estar falando pelos cotovelos. E algumas pessoas ficam horrorizadas quando vem um introvertido quieto num dia e depois falando horrores no outro. Simplesmente eles acham que introversão e timidez é a mesma coisa. O tímido, gente, simplesmente ele não vai falar.
Ele vai ficar quietinho dele, só vai falar quando necessário, mas ele não vai falar pelos cotovelos. E não é porque o introvertido está falando muito naquele momento que ele virou uma pessoa extrovertida. Não, introversão é um traço da personalidade da pessoa. Então ela tem isso aí desde sempre. Ela não vai conseguir mudar. Ela pode emular, ela pode atuar por um momento. Só que ela não vai conseguir fazer isso por muito tempo. É igual a pessoa extrovertida. Simplesmente ela não vai conseguir ficar quieta no cantinho dela por muito tempo. Normalmente a pessoa extrovertida, quando ela tá no cantinho ou não tá falando nada, porque ela tá doente, tá acontecendo alguma coisa. Pro introvertido não tem esse negócio de felicidade, tristeza, doença. Ela sempre vai ficar no cantinho dela ali, recuperando as energias dela. E agora, eu sabendo que sou uma pessoa introvertida, eu tento buscar formas de me cansar menos. Então eu escolho o dia que eu preciso sair. Se eu precisar sair todos os dias por algum motivo, eu saio o mínimo possível, em horários que eu não vou cansar, inclusive em horários que não vai estar muito quente. Eu também consigo saber o limite dos lugares e ocasiões que eu tenho que estar. Infelizmente, no mercado de trabalho, às vezes a gente não pode escolher. Mas no meu caso, como eu estou podendo escolher ficar trabalhando da minha casa, trabalhando como freelancer, design gráfico e um pouco de ilustração, eu estou adorando essa parte da minha vida, porque eu estou me cansando 1000 vezes menos do que se eu estivesse trabalhando fora da minha casa. Porque eu sei para levantar, arrumar as coisas, sair de casa, trabalhar, depois voltar para o almoço, repetir todo o processo várias e várias vezes pelo mês, simplesmente já me cansa só de pensar. Então imagina eu fazer. E como eu já tive essa experiência, eu já fiz isso por meses, simplesmente eu sei que eu vou cansar. Então eu busco alternativas. Para que eu não precise trabalhar fora de casa, mas se trabalhar, eu consigo fazer isso de uma forma que eu não me canse tanto e que a minha bateria social não se esgote a ponto de ficar 1, 2 semanas sem fazer nada, porque sim, isso pode acontecer. Esse é o vídeo, eu acho que eu não tenho mais nada para falar, mas se vocês tiverem, podem comentar aí, fiquem à vontade e até a próxima.